Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Estação Cristã. Eu quero deixar um texto para meditação nossa nesse dia de domingo, que está localizado em 1 Crônicas, capítulo de número 16, versículo 34, e depois 1 Crônicas, capítulo 17, e o versículo de número 16. O primeiro texto diz assim: Dai graças a Yahvé, pois ele é bom, porque eterno é seu amor. 1 Crônicas 17, versículo 16 diz assim: Quem sou eu, Yahvé, Deus, e o que é a minha casa, para me teres conduzido até aqui? Uma pergunta, do rei Davi. O versículo de número 7, a parte B do versículo diz assim: Fui eu quem te tirou do pastoreio, de trás das ovelhas, para seres chefe do meu povo de Israel. Meus queridos, dai graças a Yahvé, pois ele é bom. Você já parou para meditar na bondade de Deus? A Bíblia diz que nós devemos louvá-lo porque a sua benignidade dura para sempre. A Bíblia diz que nós devemos amá-lo, que nós devemos servi-lo. Deus, ele é bom. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. O desejo de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. A bondade de Deus nos alcança todas as manhãs. A bondade de Deus nos alcança todos os momentos, todos os dias. Em todos os detalhes da vida, a bondade de Deus se manifesta sobre nossa vida. Deus, ele é bom. E o seu amor, segundo esse texto, é um amor eterno. Deus é um Deus que ama. A Bíblia diz que Deus, ele é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. E Davi, quando transmitiu este louvor aqui, ele poderia com toda a força de seus pulmões dizer isso aqui: Dai graças a Yahvé, porque ele é bom. Davi era uma testemunha real da bondade de Deus. Deus foi bom com Davi em toda a sua vida, porque eterno é o seu amor. Davi era testemunha real do verdadeiro amor de Deus. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Saul perseguiu Davi ferrenhamente para matá-lo, mas a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus para com a vida de Davi o preservou. E é por isso que Davi, com toda razão, ele diz: olha, dai graças a Yahvé, porque Yahvé é bom e eterno é o seu amor. Davi sabia de seu amor, do amor de Deus para com a sua vida e da bondade dele para com a sua vida e para com a sua história. E Davi também sabia que Deus, ele amava a nação de Israel. O próprio Deus usa o profeta Jeremias para dizer para a nação de Israel: com um amor eterno eu te amei. Então Deus é um Deus que nos ama. Deus é um Deus que nos ama. E quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vê que Davi era rei, Davi era um homem valente, um homem de guerras, um homem de grandes vitórias, um homem que venceu gigantes, um homem que, segundo a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus, um homem que mesmo tendo a glória do reino nas suas mãos, mesmo sendo o rei chefe supremo da nação de Israel, era um homem humilde na presença de Deus. A Bíblia diz que quando Davi traz a arca de Deus para Jerusalém, Davi ia à frente da arca dançando, louvando a Deus,
com os levitas e os sacerdotes. Davi, ele amava o seu Senhor, ele amava o seu Deus, ele louvava ao Senhor, tocava instrumentos e dedicava sua vida a Deus. Davi, sempre antes de qualquer batalha, ele buscava a presença de Deus e dizia: olha, eu devo atacar os meus inimigos. E Deus dizia: vai, porque eu os dei na sua mão. Davi era um homem que amava a Deus. Davi era um homem que buscava sempre a orientação de Deus. E era um homem, acima de tudo, humilde. Humilde, mesmo sendo rei, mesmo sendo um homem guerreiro, um homem valente, mesmo tendo exércitos, homens brilhantes sob o seu domínio, sobre as suas ordens, ele era um homem humilde. Ele sabia reconhecer que acima dele existia um rei dos reis, existia um senhor dos senhores. E isso é tão interessante na vida de Davi que quando a gente chega em 1 Crônicas capítulo 17, versículo 16, nós vemos um brado de humildade da parte de Davi quando ele diz: quem sou eu, Yahvé Deus? E o que é a minha casa para me teres conduzido até aqui? Quem sou eu? Você já fez essa pergunta para você mesmo, que o próprio Davi aqui fez? Quem sou eu? O salmista, no Salmo de número 8, ele diz: o que é o homem mortal para que dele te lembres? Jó, no capítulo 7, versículo 17, ele lança um brado também e diz: olha, o que é o homem para que o Senhor o estimes tanto? O que nós somos? A Bíblia diz que nós somos pó. A Bíblia diz que a nossa estrutura é fraca. Mas nós temos um Deus no céu que se importa conosco. Nós temos um Deus no céu que nos ama. Nós temos um Deus no céu que deseja se relacionar conosco. E Davi faz essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Olha a humildade de Davi. Diferente de outros reis que diziam, né? Eu sou, eu faço, eu posso. Davi não. Davi, mesmo sendo rei, ele diz: quem sou eu? Deus, Yahvé, Yahvé Deus. Quem sou eu? E isso nos traz uma lição de humildade muito grande. Quem somos nós? Nós somos dependentes de Deus. Davi deixa claro aqui com essa declaração que ele era dependente do Senhor, tanto ele como a casa de Israel. E ele entendia que ele só havia chegado até onde ele estava, ele entendia que ele só estava na posição em que estava, foi porque Deus havia sustentado ele, havia protegido, havia confirmado e havia trazido ele até esse presente momento. E um pouquinho mais acima, no versículo 7, Deus, usando da boca do profeta Natã, Deus diz para Davi: fui eu quem te tirou do pastoreio, de trás das ovelhas, para seres chefe do meu povo de Israel. Então veja que o fato de Davi ser rei de Israel foi vontade de Deus. Foi Deus que quis tirar Davi de trás das ovelhas e colocar na frente do povo de Israel. Foi do desejo de Deus fazer isso. Davi era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas. Ele enfrentava leões, enfrentava ursos para proteger as ovelhas de seu pai. E Deus, com certeza, Deus um dia olhou para Davi no campo, pastoreando as suas ovelhas, e disse: é esse quem eu escolho para ser chefe do meu povo. E Deus disse para Davi: eu te tirei de trás das ovelhas. A gente precisa entender que se a gente sair de uma posição e entrar em outra posição, é porque Deus nos tirou dessa posição e nos colocou numa outra posição elevada. Nós precisamos reconhecer que quem faz todo esse processo na nossa vida é Deus. É Deus, é por bondade, por graça de Deus. Deus diz isso para Davi, era para Davi nunca se esquecer da onde ele saiu, quais foram as suas origens e quem foi que o trouxe até o trono de Israel. Foi Deus. Foi o próprio Deus. Fui eu quem te tirou do pastoreio.
Mas o interessante é que Davi, quando era pastor de ovelhas, ele sempre fazia o seu melhor. Ele sempre buscava a palavra de Deus, ele sempre servia a Deus. E antes de estar à frente de uma nação, a nação de Israel, antes ele precisou estar à frente de algumas ovelhas. Então, antes de liderar um povo grande, Davi teve que liderar ovelhas. Tudo tem um processo, tudo tem um tempo. E a gente precisa entender que por trás de tudo isso está o nosso Deus. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com essa palavra, fiquem com essa meditação hoje. Deus abençoe e tenham todos um ótimo dia na presença de Deus. Um grande abraço. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever e de curtir aqui esse canal Estação Cristã. Deus abençoe e até a próxima.